Projeto integrador das licenciaturas Univesp segundo semestre de 2020. Tecnologia como ferramenta de ensino em tempos de pandemia. Como formar leitores na era digital? Alunas: Ana Flávia Falcinho Lima Garcia, Patrícia de Oliveira e Thaís Cristina Gomes de Paulo, Polo Aguaí. A tecnologia está cada dia mais inserida em nosso cotidiano, principalmente na rotina dos mais jovens, que gastam várias horas de seu dia na frente de celulares e computadores. Em contrapartida, percebe-se cada vez mais o desinteresse da atual geração pelo hábito de ler. Em março de 2016, o Instituto ProLivro publicou a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, no qual retrata o perfil do leitor brasileiro. E quando perguntado aos estudantes qual o motivo de não lerem mais, 13% responderam que preferem outras atividades, 10% não têm paciência para ler e 6% porque não gostam. Essa falta do hábito de ler pode trazer grandes dificuldades no desenvolvimento de habilidades importantes aos alunos, como, por exemplo, compreensão, análise, interpretação e opinião crítica. Assim, nosso objetivo é mostrar que é possível usar a popularidade dos recursos tecnológicos para estimular o hábito da leitura e também auxiliar nas práticas educacionais. Outro objetivo é abordar como a tecnologia está contribuindo para as aulas em tempos de pandemia e apresentar ferramentas que podem ser utilizadas por educadores para o desenvolvimento de aulas remotas. Para Vani Kensky, as novas tecnologias de comunicação, sobretudo a televisão e o computador, movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo veiculado. Não há dúvida de que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educação. Cote e Elias classificam a leitura como uma atividade interativa altamente complexa, de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo. Já para o grande educador Paulo Freire, o comando da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à experiência comum dos alfabetizandos, e não de palavras e de temas apenas ligados à experiência do educador. E partindo desse pressuposto, uma boa estratégia a ser adotada é aproveitar a experiência dos jovens com a tecnologia, inserindo a leitura no seu cotidiano através de ferramentas digitais. Dentre elas podemos citar as plataformas digitais como Game Arcos, Árvore de Livros e Livros Digitais, que trazem leituras mais dinâmicas e interativas, oferecendo games e outras atividades aos leitores. No contexto atual de pandemia, as ferramentas digitais se tornaram indispensáveis para a continuidade das atividades educacionais que deixaram de ser presenciais. São exemplos de ferramentas o Google Classroom, Google Meet e Google Forms. Esse projeto integrador está pautado em metodologias ativas. No projeto, utilizamos a aprendizagem baseada em problemas. Dessa forma, foi identificado um problema atual para alunos e professores, que é incentivar o hábito à leitura e utilizar ferramentas digitais em benefício da educação. A partir disso, buscou-se uma aprendizagem conceitual para o desenvolvimento de possíveis soluções. Para a proposta de aula, será utilizada a metodologia ativa de gamificação, que consiste em trazer jogos para a sala de aula como um aliado para a aprendizagem e também para o desenvolvimento do espírito de competitividade saudável. Os jogos não precisam necessariamente ser tecnológicos, mas devem ser atividades criativas que tornem a aula mais interativa e produtiva. Com a impossibilidade de realizar visitas devido à pandemia de Covid-19, este trabalho foi estruturado pela revisão bibliográfica e posteriormente como sugestões de atividades que auxiliem na solução da pergunta-problema, porém sem oportunidade de aplicação prática. Nosso plano de aula foi pensado para alunos do 7º ano na disciplina de português. Nossa proposta baseia-se em utilizar leituras mais dinâmicas e curtas, que além de texto tragam imagens, movimentos e sons, com histórias que abordem temas que sejam atrativos,
para jovens e ao mesmo tempo didáticos, além de utilizar jogos e atividades para fazer uma aula diferente. A ideia é que uma vez por mês ou por bimestre, o professor de português utilize 2 aulas para trabalhar histórias com os alunos. Essa aula pode ser desenvolvida em sala, utilizando recursos como projetor ou na sala de informática, se possível. O tema para a aula deve despertar o interesse dos alunos e também trazer conteúdos que agreguem conhecimentos diversos, que podem também contribuir com outras disciplinas. O tema escolhido foi mitologia grega, por trazer personagens possivelmente conhecidos entre os alunos, como, por exemplo, Zeus, Poseidon, Hércules, entre outros, que aparecem principalmente em filmes lançados nos últimos anos. Em um primeiro momento, além de contar um pouco sobre a história dos personagens, a aula vai explicar sobre características históricas da mitologia grega e trazer quais as diferenças entre mitos e lendas, 2 gêneros que muitas vezes podem ser confundidos um com o outro. A ideia é utilizar o PowerPoint para criar uma apresentação dinâmica e chamativa. Posteriormente, será aplicado um quiz de perguntas e respostas sobre as histórias apresentadas anteriormente, no qual a equipe vencedora irá ganhar pontos a serem utilizados no fechamento das notas e também poderá escolher o tema da próxima aula de leitura, dentre as opções oferecidas pelo professor. Para a segunda aula, será proposto outro desafio, a atividade Rede Social dos Deuses, em que cada aluno ou grupo de alunos ficará com um personagem da mitologia grega definido aleatoriamente e terão a missão de, em uma folha de papel, criar um perfil de Instagram ou Facebook para aquele personagem, que contenha uma foto de perfil que deve ser desenhada pelos alunos e informações de bibliografia com características do deus sorteado, usando toda a sua criatividade. A ideia é que os alunos pesquisem sobre aquele deus e conheça mais sobre a sua história para finalizar a atividade, e depois cada equipe mostre o perfil criado para aquele personagem e conte para a sala o que descobriu sobre ele. Além disso, a atividade pode ser desenvolvida em parceria com o professor de artes. No final da aula, seriam apresentados aos alunos livros online em plataformas gratuitas, para aqueles que tiverem interesse de continuar a leitura fora da aula, além de trazer os livros que estão na biblioteca da escola sobre o tema da aula. A aula foi pensada para ser desenvolvida tanto na forma presencial quanto na forma remota. Assim, nosso objetivo é despertar o gosto dos alunos pela leitura, começando por textos menores, com leituras dinâmicas que utilizem recursos tecnológicos e, aos poucos, inserir os livros em sua rotina. Para finalizar, queremos deixar a seguinte frase de Mário Quintana: livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam pessoas. Obrigada.